Fala pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Estão bom? Vamos para mais um vídeo aqui, tá? Agora a gente tá aqui na loja, agora tá mais calmo, horário de almoço, a gente vai já parar pra almoçar também. Mas eu tinha que fazer esse vídeo para vocês aqui. A gente comentou no vídeo passado sobre empreender aqui no Sul ou lá no Nordeste, né? E hoje a gente vai falar sobre morar. E cara, vale a pena morar no Nordeste? Perdão, vale a pena morar aqui no Sul? É algo que a gente tem que pensar bastante, né? Vale a pena a gente deixar tudo no Nordeste e vir para o outro lado do país? Literalmente o outro lado do país, né? Porque o Nordeste é lá em cima, o Sul é lá embaixo. Vale a pena mesmo? E cara, depende muito do teu patamar de vida no Nordeste, tá? Depende muito do teu poder aquisitivo, depende muito do que você já conquistou. Porque vamos lá, olha só. Lá no Nordeste, quando a gente morava lá, eu já tinha minha filha pequena, minha primeira filha, e só tinha ela, né? E olha só como que era apurado, cara. De fato, no Nordeste o aluguel é barato, comida é barata, casa é barato, aluguel de casa é barato, água e luz é barato, e dependendo do bairro que você mora, da cidade que você mora, você não paga água, paga só luz. Isso é uma realidade para o Nordeste, tá? E tudo bem, cara, a gente morava num bairro bom, não era um bairro ruim, não era um bairro perigoso, não era um bairro bom. A gente pagava R$ 450 de aluguel. Entre água e luz já dava aí seus R$ 300, juntando os dois. E feira, né, comida, né, supermercado, né, compras, me achava no mês aí cerca de R$ 600, R$ 800. Mas isso porque era o que a gente podia gastar com isso, né? Mas olha só, o salário lá é muito baixo, o salário lá é o mínimo do Brasil, é pago no Nordeste. O Nordeste não tem o maior salário do Brasil, né? Cada estado tem sua média salarial, mas no Nordeste ele trabalha com o mínimo da legislação. E olha só, na época lá eu era líder de frios antes de vir para cá, né? Eu era líder do setor de frios. Antes eu era operador de caixa, né? E o operador de caixa ganhava bem, né? Porque é o salário, mais quebra de caixa, mais hora extra. Top! E bonificação, né? Também tinha bonificação. E quando eu recebi a proposta para tomar conta do setor de frios, né? Caraca, bicho, é uma oportunidade boa, é um setor que eu não conheço, mas eu posso aprender e posso crescer na empresa quanto a isso. Eu sempre fui um cara dedicado na empresa. Sempre me dediquei muito para a empresa, independente se eu tinha sonho de abrir uma empresa própria ou não, mas eu sempre me dediquei muito àquilo que eu faço. Eu sempre prestei meu melhor serviço, meu melhor trabalho, meu melhor atendimento em tudo que eu faço. Tanto que eu não saí, não queriam que eu saísse da empresa, né? Mas, cara, chegou um dia, no dia que eu saí, né? No dia que eu falei, cara, não quero mais. Não quero mais, não dá pra mim isso aqui. Isso aqui não é uma realidade que eu quero pra minha família. Aí você pergunta, Paulo, lá você vivia mal? Você passava dificuldade? Cara, pra ser sincero, dificuldade não. Passar fome, precisar de ajuda, não sei o que, não. Mas vivia no limite do limite do limite, né? A gente tinha as contas muito bem ajustadas, porque se eu passasse R$ 10 já fazia falta. A gente não conseguia montar uma reserva, a gente não conseguia investir em nada, a gente não conseguia comprar nada. E foi um tempo que eu falei, meu, você tem que trabalhar, minha esposa começou a trabalhar, né? Começou a folgar uma graninha. Aí foi quando a gente começou a comprar algumas coisas pra dentro de casa, porque até então a gente passou 2 anos sem TV. 2 anos sem TV dentro de casa, né? E a minha filha já era pequena, né? Já começava a assistir alguma coisa. E ela chegava na casa das pessoas, dos parentes nossos, e via aquela TVzona e tal. E, cara, ela chegava em casa e não tinha aquilo. E assistia no telefone, mas, bicho, telefone não é legal. A gente passou 2 anos sem TV, cara. E minha esposa começou a trabalhar, foi quando a gente começou a comprar alguma coisa, né? Começar a fazer dívidas, né? Mas não é também muito grotesco, não. Acho que de cartão de crédito a gente pagava no mês aí cerca de R$ 250, eu acho, no máximo. Era o máximo mesmo.
Mas quando juntou tudo isso, a gente continuou sem conseguir fazer aquisição de nada. A gente não conseguia comprar uma casa, ou comprar um carro, ou comprar uma moto, ou morar numa casa maior. Enfim. E lá a gente precisou também pagar uma escola para minha filha, porque assim, enquanto minha esposa não trabalhava, tinha com quem minha filha ficar. E lá no Nordeste não tem CMEI, igual aqui tem, berçário, né? Igual aqui no Sul tem, que vai atender essas famílias que têm crianças menores, né, para ficar lá. Apesar que fica meio período só, mas já é uma ajuda, já é uma ajuda. Lá no Nordeste não tem nada disso, você tem que pagar. E a gente tinha que pagar essa escola, e a escola era mais 400 e uns quebrados. Isso fora material, uniforme, enfim. E juntando tudo, cara, não sobrava nada. E teve um mês que meu salário do mês, cara, isso foi no mês que eu decidi vir, cara, não quero mais. Não quero, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero isso pra minha vida, pra minha família, não quero mais. E teve um mês, cara, que a gente recebeu, eu recebi na verdade, né? Eu recebi R$ 750 de salário no dia 5. Bicho, isso foi um baque muito grande pra mim, cara. Porque eu não pensava em receber isso. Mas, caraca, velho, eu trabalho o mês inteiro, eu faço hora extra direto faço hora extra. Coordeno um setor, me empenho na empresa, não tem um salário bom, cara, que seja justo pra minha função e pelo que eu entrego. Cheguei assim na empresa, cara, eu cheguei em casa no dia de receber o pagamento, cheguei em casa e disse, amor, eu não quero mais. Não quero mais, vamos embora. Pergunta pra sua mãe, que na época quem morava aqui era a mãe da minha esposa. Pergunta pra sua mãe se a proposta ainda tá de pé. Se tiver de pé, a gente vai sim. Você vai primeiro, pergunta se ela paga a sua passagem. Ainda, né, que a proposta que a minha sogra fez foi de pagar a passagem da minha esposa e da minha filha. E a minha eu me virasse. Mas pergunta pra ela se ela tá disposta ainda a pagar a sua passagem pra você ir pra lá. E deixa que o resto aqui eu me viro. Você vai, eu vendo as coisas aqui, fico sozinho aqui por um tempo e não dá nada. Beleza. Assim foi feito. A gente falou com minha sogra no mesmo dia. Falou com minha sogra, ligamos, conversamos com ela. Ajustamos tudo, minha sogra fez, dá certo, pode vir. No mês seguinte a minha esposa já foi, né? Não, no mesmo mês a minha esposa já foi. Porque o trabalho que ela ia, né, a empresa que ela ia trabalhar aqui precisava dela urgente e ela precisou vir. E me lembro que na época a minha sogra não conseguiu pagar a passagem dela, né? Eu tive que passar no cartão, né, fazer uma dívida. E eu fiz, não, dá certo, a gente paga, passa no cartão, compra as passagens e vai embora. E lá a gente rala para conseguir pagar isso, né? Que é um compromisso. E beleza, a gente fez assim, passou no cartão, pegou a grana, comprou a passagem e partiu. Compramos as malas, partiu, juntou tudo que precisava e já era. E eu fiquei lá sozinho durante um mês ainda, porque eu paguei o aviso da empresa, né? Fiz, não, mas eu quero cumprir meu aviso prévio para mim também não sair de mãos atadas. Cumprir meu aviso prévio porque eu quero ter meu proporcional 13º, férias, o aviso e o salário do mês. Beleza? Assim eu fiz, cumpri meu aviso com excelência, também não faltei durante o aviso, cumpri, trabalhei normal. Quando chegou no último dia, o dono da empresa foi lá, queria conversar comigo. Só que antes de fazer isso aí, cara, e é quando você vê o valor que você tem para sua gerência, né? E na época que eu pedi para sair, tinha acabado de mudar de gerente. Acabado de mudar. E a gerente que me promoveu, ela via potencial em mim, de fato ela me promoveu com esse intuito de crescer, né, de abrir as portas para mim na empresa. E esse cara que assumiu, ele não era assim, era um cara que só olhava pro próprio nariz. E tipo assim, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi me retrair. Ele foi tirando as minhas funções, me deixando ali, como é que eu posso dizer, preso, né? E tudo bem, cada um tem sua forma de gerenciar sua empresa e liderar a sua equipe, tranquilo quanto a isso. Mas acabou que isso me deixou limitado no que eu podia mostrar para a empresa, né? Aquele negócio, quem é visto não é lembrado. E começou isso, né? E no dia que eu fui sair, eu cheguei, pessoal, não quero mais.
fui no RH e tal, e quando eu cheguei no RH, ele estava no almoço, e beleza, tudo bem. Quando ele voltou do almoço, o RH chamou ele e falou, ó, o Paulo pediu demissão, não sei o que e tal. Ele foi, chamou pra conversar. Eu fiz, não, cara, faz o seguinte, se vocês tiverem uma contraproposta, eu fico. Pra mim não tem problema, pra mim é até mais fácil, porque eu já tô aqui, já resido aqui, já moro aqui, minha vida é aqui. Então pra mim é até mais fácil. Mas de fato, viver com esse salário que eu recebi, cara, pra mim não é uma realidade. Infelizmente não é uma realidade pra mim. Ah, ele fez, mas é porque o salário mínimo. Eu disse, não, beleza, eu entendo, não tô questionando a empresa quanto a isso, não. Ela tá dentro da lei. Mas é pra quê? Porque pra mim viver com essa realidade aqui, cara, não dá. Eu sendo líder de setor, com toda a responsabilidade, não dá, tá? Se vocês quiserem fazer uma proposta para mim poder ficar, beleza. E foi aí que eu vi o valor que eu tinha para a empresa, né? Não era para a empresa, não, para esse gerente. Porque esse gerente, ele veio falar pro dono da empresa que eu ia sair já uma semana antes de eu sair, né, do meu último dia. E foi quando o dono foi lá falar comigo. E o dono foi lá, conversou comigo, a dona também apertou minha mão, deram um abraço e fez, cara, não tem mais o que fazer porque você já vai sair semana que vem. Você não deixou nem eu te dar uma contraproposta, nem nada. E eu peguei e falei assim, cara, não foi culpa minha, foi culpa do gerente de vocês, né? Porque eu falei para ele há um mês atrás. Tinha tempo de vocês virem aqui, ou até vocês falarem para ele. Não, pede pro Paulo vir aqui na loja central, na loja matriz, pra gente conversar, ou passa o contato dele e tal, não sei o quê. Tinha outras possibilidades, mas ele infelizmente foi inadimplente quanto a isso. E tudo bem, saímos sem discussão nenhuma e beleza. Peguei minhas contas, paguei todo o meu aviso, peguei todo o acerto e vim pra cá. Cara, vou ser sincero pra vocês, aqui não é fácil. Não é fácil, aqui não é fácil, aqui é terrível, irmão, terrível, terrível. Lá em Natal, a gente chegava para uma casa, para um dono de uma casa, e falava, eu quero ficar com sua casa. Pegava a chave, literalmente, pega a chave e daqui a 30 dias que você paga o primeiro aluguel, tá? Não tinha essa de passar nada pro teu nome, fazer contrato, que não sei o que, lá vai lá vem, tem que ir em cartório, tem que... Não, só isso mesmo. Cara, aqui para se alugar uma casa, tu tem que ter comprovante de renda, comprovante de residência. Eu fico me perguntando como é que você vai ter comprovante de residência se você está imigrando para um outro estado. Não tem lógica. Mas tem que ter um comprovante de residência de uma pessoa, que seja parente seu, que seja teu amigo, uma pessoa que se disponha a emprestar um endereço dela para fazer essa locação. Isso se você conseguir um contrato particular, que é muito difícil, tá? Detalhe, aqui no Sul é muito difícil conseguir casa particular. Mas vamos lá. Se for uma casa particular, você vai ter que ter um contrato de trabalho. Eles pedem, xerox da tua carteira de trabalho, e quanto tempo que tu começou lá a trabalhar. Tiver experiência, filho, esquece, difícil. Vão pedir comprovante de residência. Vão pedir se teu nome está limpo ou não. Se o nome estiver sujo, talvez eles te aluguem, mas eles querem saber por que teu nome está sujo. E vão querer saber quantas pessoas moram na casa. E detalhe, algumas locações aqui, alguns donos de imóveis aqui têm requisitos. Não pode ter criança, não pode ter cachorro, enfim, tá? Isso se for particular. Se for por imobiliária, não, detalhe, particular também tem um detalhe. Você tem que pagar um calção e geralmente 2 aluguéis adiantados. Então vamos lá, se a casa é R$1.000 o aluguel, tu tem que dar um calção de R$1.000 mais 2 aluguéis adiantados. Dá R$3.000. Isso só para tu pegar a chave da casa, tá? Só para tu pegar a chave da casa. Pegou a chave da casa, ainda tem que fazer outro trâmite. Tem que ir no cartório, autenticar e reconhecer essa assinatura. Outro detalhe, tem que ir na empresa de água, na empresa de luz, também mudar para o teu nome, isso também, tá? E não pode ser para o nome de outra pessoa, tem que ser para o nome da pessoa que está locando no contrato. Particular, e é isso. Se for para você alugar uma casa por imobiliária são basicamente os mesmos quesitos. A diferença é que, se tiver nome sujo, não aluga. Você tem que ter um salário que seja no mínimo 2 vezes maior do que o valor do aluguel. Se não for, eles também não alugam, tá? E você tem que ter ou um fiador,
que é uma pessoa que vai ser o suplente desse contrato, se caso tu não pague, ou se tu quebra esse contrato, ou um cartão de crédito para tu pagar isso aí. Ou você vai ter que entrar com a carta de crédito, que é quando você tem que dar aí 5, 6, 8 ou 10 aluguéis adiantados só para poder locar essa casa. Tá? Isso é por imobiliária, tá bom? Isso aí fez, tá top. Mas, Paulo, então por que você tá aí ainda, cara? Cara, porque por mais que aqui seja difícil tudo isso, vale a pena morar aqui, tá? Vale a pena morar aqui, sabe por quê? Aqui o salário é muito bom, tá? O salário base aqui do estado é de 1.900, tá? 1.700, 1.900 reais, vai girar em torno disso aí. O salário base aqui. Mas aqui, cara, não, você não ganha base. Você não ganha esse base, não. Você vai ganhar mais, bem mais. Porque a sua hora aqui, ela vale mais, então, consequentemente, você ganha mais quando faz hora extra. Tá? E a maioria das empresas que pagam bonificações, né? Então você vai conseguir também tirar uma grana a mais com essas bonificações. E, enfim, fora 500 benefícios que aqui também tem. Só que eles não dão como... os benefícios aqui são diferentes. Não é só um vale alimentação ou um vale transporte ou um plano de saúde, não. Aqui eles preferem te dar em dinheiro. Te dar em dinheiro como bonificação no teu salário e tu faz o que tu quiser. Tá? Geralmente aqui é assim. Isso é bom, cara. Porque sabe por que é bom? Eu falo isso. Porque a saúde aqui é boa. Então você não precisa estar gastando com plano de saúde. Só se você de fato quiser e tiver algum problema de saúde que seja específico, né? Mas se não, cara, a saúde aqui é muito boa, cara, muito boa. O ensino aqui é muito bom, a segurança aqui é muito bom, o saneamento aqui é muito bom. Então, cara, preço de mercado aqui é basicamente a mesma coisa do Nordeste, não muda muita coisa. Tem coisa que é mais barato, sim, tem coisa que é mais barato, mas o preço é basicamente a mesma coisa. Tá? E tudo isso compensa, cara. Se você pensa em vir com a tua família para dar uma qualidade de vida melhor para a tua família, um ensino melhor, uma segurança melhor, ter conhecimentos em outras áreas, talvez mudar a tua mentalidade de vida, talvez crescer profissionalmente, cara, é muito bom, vale a pena, o esforço vale a pena. Mas, de fato, é difícil e é complicado. E tem um detalhe crucial, cara, eu não passei por isso, tá? Eu, pessoal, não passei por isso, mas a minha esposa sofreu, tá? Minha esposa sofreu preconceito, cara. O pessoal do Sul, ele é muito preconceituoso com o Nordeste, porque se você não sabe, irmão, o Sul praticamente de direita e o Nordeste praticamente de esquerda. Então, assim, apesar do sulista gostar muito do Nordeste na questão de comida, cultura, as praias e afins, eles são preconceituosos quanto às pessoas que vêm do Nordeste para cá. A minha esposa sofreu preconceito, tá? Eu não sofri, mas a minha esposa sim. Mas, cara, assim, aqui é difícil, muito difícil, tá? Mas vale a pena todo esforço, tá? A gente vê o dinheiro ali rendendo alguma coisa ou produzindo alguma coisa. Então, cara, um exemplo. Hoje eu tenho uma empresa, tá em crescimento, mas tem. Hoje a gente tem uma empresa, hoje a gente comprou um carro. Tá pagando, mas tem. É um carro novo do ano? Não é um carro novo do ano, mas a gente tem um carro. Lá em Natal não tinha condições de ter esse carro. Imagine pensar em comprar. Eu tinha uma bicicleta que foi 3 meses para poder conseguir juntar dinheiro para pagar ela. Uma bicicleta. E sim, a gente hoje tem a loja, tem um carro. Hoje eu trabalho só na loja, minha esposa trabalha fora. A gente consegue juntar as rendas, a gente paga aluguel, sai para lanchar, viaja. Tem final de semana que dá uma louca aqui, vamos viajar, vamos na cidade vizinha aqui, vamos. E pronto, vamos fazer um churrasco? Vamos. Vamos comer uma pizza? Vamos. Bom, lá no Nordeste não era essa a realidade. Pra mim não era. É por isso que eu falo que vai muito da tua realidade no Nordeste, pra saber se vale a pena. Porque, cara, eu conheço pessoas e amigos próximos que fizeram o seguinte, era loucura. Moravam no Nordeste e eram amigos meus. E o cara tinha comprado carro, já tinha comprado moto, estava com a casa muito bem mobiliada, estava com uma renda salarial acima de 5 mil mês. Isso no Nordeste, tá? Você já vive muito bem com isso. Tá muito, mas muito bem, João. Você viveu louco.
Se eu ganhasse 5 mil mês no Nordeste lá, filho, eu tava top. Não tinha vindo pra cá. Porque eu sei que 5 mil lá é dinheiro, mas 5 mil aqui já não é. Entendeu? Assim, 5 mil aqui, irmão, dependendo da vida que você quiser ter, cara, você vai não passar um aperto, mas você vai ver o negocinho ali ou outro, né? E eu vi gente que pegou, vendeu carro, vendeu moto, desfez de imóveis e pediu demissão, lá vai, lá vem. Tudo por uma aventura. Veio aqui para o sul pensando que aqui no sul, de fato, ia viver de festa, ou viver de turismo, ou ia viver viajando, ou porque aqui você ia ter uma vida mais leve, menos complicada, porque isso, porque aquilo. Irmão, não é. Não é. Não é. Você vai ter uma qualidade de vida? Vai. Isso eu te dou certeza. Você vai ter qualidade de vida, segurança, saúde, ensino. Isso você vai ter, sem sombra de dúvidas, tá? Mas tu vai ter que trabalhar pra caramba. Tu vai ter que enfrentar a cultura daqui. Tu vai ter que enfrentar os trâmites daqui. Porque para você colocar teu filho na escola é um auê. Mas funciona a escola. O ensino funciona. Tudo que é burocrático funciona quando é funcional. Entendeu? É o seguinte, no Nordeste a gente tem um jeitinho brasileiro. Ou a gente dá aquele jeitinho, né, que a gente sempre dá lá, pra tudo. Burlar tudo. A gente sempre dá um jeitinho pra burlar tudo lá. Aqui você não tem como desse jeitinho, irmão. Ou você segue a risca, ou você não segue. É simples. Não tem muito o que pensar. Então, assim, você vai ter que se encaixar nesse novo sistema de funcionamento da cidade, do estado, né? Então, assim, por que aqui é burocrático colocar casa? Por que é burocrático colocar teu filho na escola? Por que é burocrático conseguir medicamento, conseguir um atendimento num posto, conseguir uma consulta, lá vai, lá vem? Por que é tudo burocrático? Porque funciona. Aqui você consegue um atendimento muito bom no posto. Meu filho nasceu com problemas. Teve todo o atendimento pelo SUS, né? A gente colocou no particular porque, de fato, a diferença no particular é incontestável, né? Mas comparando com o Nordeste, irmão, é muito superior. Fez todo o tratamento pelo SUS, recebíamos medicamentos de graça pelo SUS, tá? E isso também medicamentos que tudo manipulável, medicamentos que só eram comprados com receitas, antibióticos, todo tipo de medicamento, era tudo pelo SUS. A gente dá uma receitinha, bonitinho, você vai lá e pega, vem para casa e não paga nada quanto a isso, irmão. Porque você já paga muito imposto para isso, tá? Atendimento muito bom, tá? Minha filha uma vez caiu do sofá, precisou de um atendimento urgente, chamou o SAMU chegou assim, ó. Foi pro melhor hospital da cidade, isso tudo o SUS financiando. Então, assim, você que vai ralar muito, vai ter que entrar num novo sistema, né, de cultura, de adaptação, e pode sofrer preconceito ou não, mas, cara, se você não vier com a mente aberta quanto a isso, você vai ter, de fato, feito uma cagada na sua vida, né? Quando eu vim pra cá, entenda só, quando eu vim pra cá, quando decidi vir pra cá, eu tinha desde moleque eu tinha a pretensão e falei pra minha mãe, disse, mãe, eu vou morar no Rio Grande do Sul, né? Não moro no Rio Grande do Sul, mas moro perto, dá pra ir de carro pra cá. Dá pra ir de carro, de boa, dá pra ir de carro. Mas assim, falei, mãe, eu vou morar no Rio Grande do Sul. Não moro no Rio Grande do Sul, mas moro no sul do Brasil. E por que eu decidi morar pra cá? Porque eu gosto do clima frio. Aqui é frio no inverno, mas quando é no verão, irmão, foge daqui, pelo amor de Deus, que é quente. Mas olha só, vim morar no sul, tô de boa aqui no Paraná, tranquilo, a minha esposa trabalhando, minha filha tá na escola, a gente tá com a nossa loja tá em crescimento, tá em desenvolvimento, passa por altos e baixos, mas irmão, é a vida, fazer o quê? A gente não nasceu em berço de ouro, bicho. A gente começa de baixo, não começa. E é isso. A mão andando, o que você faz para subir ela? Então, olha só. Se você pensa em morar no sul, venha, vale a pena. Mas venha ciente. Venha ciente de que aqui o coco é seco. É seco, irmão. Literalmente o coco é seco. Porque um coco aqui é R$13. Tá? Só para vocês terem a noção aí. E, cara, pretende vir? Venha, vale a pena, mas venha com a mente aberta para trabalhar, para se esforçar, para se dedicar mais. E quando você chega aqui, irmão, é outra realidade.
tá? Mas de fato, você consegue adquirir outras coisas com um pouquinho mais de facilidade. Ou você pode também fazer outra coisa que geralmente algumas pessoas fazem, eu conheço também. Vem para cá, não tem filhos, não tem nada, vem para cá com um projeto de passar 5 anos só, 5, 2 anos só. Mas durante esses 2, 5 anos, moram em kitnet, né? Moram em quartos individuais. Por quê? O intuito é ganhar dinheiro o máximo possível e daqui a 2, 5 anos voltam para as suas cidades. E voltam para a cidade, voltam com dinheiro guardado e voltam, compram terreno, compram casa, ou abrem algum negócio, enfim, ou investem em alguma coisa. Então eu já vi pessoas fazendo isso e vi pessoas também que decidiram ficar por aqui e conseguiram comprar carro aqui, conseguiram comprar casa aqui. Então assim, pessoal, é muito relativo, é muito da tua realidade, tá? Não indico todo mundo a vir, de fato, porque talvez a tua realidade no Nordeste seja muito superior a de muitas pessoas. Então, se já tá bom para você, e para que você pretende ir para cá? A não ser que de fato seja uma vontade sua vir, porque é outra cultura, é outra realidade em questão de vivência, né? Questão de infraestrutura, enfim. Mas pensa bem, analisa bem antes de vir. Que vale a pena? Vale. Tá? Que vale a pena? Vale. Mas uma mudança muito drástica, dependendo da tua realidade financeira aí no Nordeste, ou onde quer que você more. Mas fechou, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas se gostou, curte, comenta, compartilha. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo também com esse tema. Beleza? Valeu!